Vamos dar continuidade às soluções dos problemas do capítulo 4 do nosso livro-texto, Um Círculo Matemático de Moscou. Vamos fazer agora o problema 4.4. Ele diz que há um fio desses de lâmpadas de árvore de Natal, mas esse fio é curto e aí só tem 3 lâmpadas. Uma é vermelha, a outra é azul, a terceira é verde. E a pergunta é de quantas maneiras diferentes esse fio pode estar iluminado. Pensa um pouco na questão, rascunha alguma coisa ou as suas ideias e já a gente volta com a solução desse problema. Eu vou simular aqui com você o que acontece com cada uma dessas lâmpadas. E o código que eu quero usar é o seguinte: quando eu colocar um sinalzinho de mais, significa que a lâmpada está acesa. E quando eu colocar um sinalzinho de menos, significa que a lâmpada está apagada. Então, para a gente se organizar, eu quero primeiro pensar o seguinte, na possibilidade em que as 3 lâmpadas estão acesas. Então, mais e mais. Existe também a possibilidade de apenas 2 lâmpadas estarem acesas. Isso pode acontecer de 3 formas. São elas: vermelha e azul acesas e a verde apagada. Mas também pode ser vermelha e verde acesas e azul apagada. Ou ainda azul e verde acesas e a vermelha apagada. Então, nesse bloquinho aqui de 3 possibilidades, eu vejo todos os casos em que 2 estão acesas e uma apagada. Enquanto aqui em cima eu tenho o único caso em que as 3 estão acesas. Mas ainda pode acontecer de uma única lâmpada estar acesa e as outras 2 apagadas. Isso pode acontecer assim, ó, apenas a vermelha está acesa e as demais estão apagadas. Ou apenas a azul está acesa e as demais apagadas. Ou apenas a verde acesa e as demais apagadas. Então perceba que nesse outro bloquinho de 3 aqui, eu consegui agrupar todos os casos em que eu tenho uma lâmpada apenas acesa e as outras 2 apagadas. Há ainda uma outra coisa que pode acontecer com essas lâmpadas, é as 3 estarem apagadas. Vou representar isso colocando menos, menos e menos. Então veja aqui, ó. Esse é o caso em que as 3 estão apagadas. Mas o problema pergunta de quantas maneiras esse fio pode estar iluminado. Esse último caso aqui é uma situação em que o fio não está iluminado. Então, eu só devo contar daqui para cima. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modos diferentes desse fio estar iluminado. Talvez você esteja se perguntando, como eu faria para responder a um problema como esse se eu tivesse, em vez de 3 lâmpadas, 8 lâmpadas? Construir essa tabela para 8 lâmpadas vai dar um trabalho danado. Existe uma técnica, uma maneira mais simples de fazer isso. A gente chama isso de técnicas de contagem. Esse quadro vai ajudar a entender a nossa técnica de contagem. Então, eu escrevi de novo aqui, ó, as lâmpadas vermelha, azul e verde. E aí eu quero que você pense o seguinte: quando eu olho para a lâmpada vermelha, apenas 2 coisas podem estar acontecendo com essa lâmpada. Ela pode estar acesa ou apagada. Então, perceba que a lâmpada vermelha tem 2 possibilidades
quando você olha para o fio. Agora você olha para a lâmpada azul e quando você olha para a lâmpada azul, essa lâmpada azul terá duas possibilidades. Ela pode estar acesa ou apagada. E quando você olha para a lâmpada verde, ela também pode estar acesa ou apagada. Perceba que quando eu olho só para a vermelha, ela pode estar acesa ou apagada. Você está vendo aqui, ó, acesa, 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 apagada, apagada, apagada. Quando eu olho para a azul, a mesma coisa, acesa ou apagada. E a verde também. Agora, quando eu combino todas essas coisas, eu estou olhando para a lâmpada vermelha e para a lâmpada azul e para a lâmpada verde. Então, isso me dá 8 possibilidades diferentes, que são as 8 que você vê aí. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que dessas 8 possibilidades do que pode estar acontecendo para esse conjunto de lâmpadas, uma delas não vai iluminar o fio, porque é o caso em que todas estarão apagadas. Então, a gente pode usar o princípio multiplicativo para resolver esse problema, em vez de montar uma tabela, como eu fiz aqui anteriormente. Eu não escrevi aqui, mas no livro há ainda uma outra pergunta, que é a seguinte: se em vez dessas 3 lâmpadas, o fio tivesse 5 lâmpadas de cores todas diferentes, qual seria a resposta para esse problema? Bom, agora a gente já sabe, né? Para cada uma dessas 5 lâmpadas de cores diferentes, eu tenho 2 opções: estar acesa ou estar apagada. Então, a primeira lâmpada tem 2 opções, a segunda lâmpada tem 2 opções, a terceira lâmpada tem 2 opções, a quarta lâmpada tem 2 opções, a quinta lâmpada tem 2 opções. É claro que eu podia ter resumido tudo isso escrevendo 2, a quinta. O 2 é o número de opções e o 5 indica o número de lâmpadas. Então, a resposta para essa outra pergunta é 32? Não. Eu não posso esquecer que tem um caso em que o fio não está iluminado. Isso aqui é o número de possibilidades diferentes que você tem com as lâmpadas, mas nem todos esses 32 casos correspondem à iluminação. Há um em que todas as lâmpadas estão apagadas. Portanto, a resposta é 31. Esse problema me deu vontade de fazer um comentário adicional, que é: como é que a gente faz para calcular o número de subconjuntos de um conjunto? Vamos imaginar aqui um conjunto, eu vou batizar esse conjunto de A e imaginemos que os elementos desse conjunto sejam os números 1, 2 e 3. Bom, subconjuntos desse conjunto A são os conjuntos formados por elementos desse conjunto. Então, por exemplo, um subconjunto de A é o conjunto formado só pelo elemento 1. Outro subconjunto do conjunto A seria o conjunto unitário, formado apenas pelo elemento 2. Há ainda o subconjunto 3. Existem também subconjuntos de A formados por 2 elementos. Por exemplo, 1 com 2 ou 1 com 3 e ainda 2 com 3. A gente também pode dizer que o conjunto formado por 1, 2 e 3, ou seja, o próprio conjunto A, é subconjunto dele mesmo. E há ainda a possibilidade de não pegar elemento algum. E aí eu vou ter um conjunto que se chama vazio. E esse conjunto vazio também é considerado um subconjunto do conjunto A. Então perceba que o conjunto A tem ao todo 8 subconjuntos. E como é que a gente faz para calcular o número de subconjuntos sem escrever um a um? Usa o mesmo princípio que a gente usou com as lâmpadas. Então veja só, eu tenho aqui o primeiro elemento, que é o 1. Eu tenho o segundo elemento,
que é o 2, elemento lá do conjunto. E tenho o terceiro elemento. E toda vez que eu vou fazer um subconjunto de A, o processo é mais ou menos esse que eu vou te dizer aqui agora. Ó. Eu olho para o primeiro elemento e me decido. Ele vai para o meu subconjunto ou não? Ou seja, esse elemento tem duas possibilidades. A possibilidade de estar no subconjunto ou não. Aí depois eu olho para o segundo elemento do meu conjunto A e penso, eu quero que ele vá para o meu subconjunto ou não? Então, antes de tomar uma decisão, esse elemento tem duas opções, estar ou não no subconjunto. E o mesmo acontece quando eu olho para o terceiro e último elemento. Portanto, se eu multiplicar como eu fiz no problema das lâmpadas, isso aqui vai dar 2 ao cubo. São 8 subconjuntos. Lá no problema das lâmpadas, a gente tirou o caso que correspondia ao fio não estar iluminado, ou seja, a analogia que eu faço é com um conjunto vazio. É aquele conjunto que não está pegando nenhum dos elementos do A. E se eu tiver, no caso genérico, um conjunto com N elementos? Basta você fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, N vezes. Por isso é que a gente diz para os alunos que o número de subconjuntos corresponde a 2 elevado a n, em que n é o número de elementos do conjunto original. No meu exemplinho aqui, o n vale 3. Espero que você tenha entendido e te espero para a próxima aula.